A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Você que não me conhece, sou o pastor Ângelo e quero deixar aí uma palavra para o teu coração, amém? Eu quero, igreja, em nome de Jesus, dar continuidade na palavra que eu tenho aí ministrada acerca da batalha na mente. Antes, igreja, de dar continuidade, eu quero, lógico, deixar uma base bíblica para que a gente venha aprender ainda mais na palavra do Senhor. Nós vamos ver a definição, igreja, de uma mente passiva, ou seja, uma mente, igreja, que não tem domínio, uma mente, igreja, que facilmente é controlada por espíritos maus. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, igreja, nós vimos aqui uma definição aqui do que nós temos que ser, igreja, ou o que nós temos que fazer. Nós temos que pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é de Deus, naquilo que traz um louvor a Deus. Nós temos que tomar cuidado, igreja, porque há um fenômeno, e nós temos, igreja, que entender que esse fenômeno chamado mente passiva é um perigo, igreja, para a ação de espíritos maus dentro da nossa mente, trazendo pensamentos impuros. Nós vemos que Paulo, em igreja, ele descreve aqui na palavra para que a gente venha trazer à nossa mente, nosso pensamento, aquilo que é bom, aquilo que for proveitoso para a nossa vida. Mas nós vemos, em igreja, quando a pessoa ela tem uma mente passiva, uma mente que não busca pensar naquilo que é de Deus, ou seja, uma mente que se deixa ser dominada por espírito mal, em igreja, nós vamos ver alguns aspectos que essa mente, em igreja, tem. Nós vamos ver algum aspecto, igreja, de uma mente passiva. Nós vamos aprender, igreja, uma forma de identificar se a nossa mente é uma mente passiva ou não. O primeiro ponto, igreja, que nós temos que aprender e entender que uma mente passiva, igreja, ela tem o quê? Pensamentos relâmpagos. Ou seja, a primeiro ponto, a pessoa ela tem pensamentos relâmpagos. Ou seja, depois que a mente de alguém afunda em uma passividade, ou seja, ela afunda naquilo que nós chamamos de uma mente parada, uma mente que não busca pensar naquilo que é de Deus. Essa mente, igreja, ela começa, igreja, a ser, usada, pelo adversário. O adversário começa a colocar os seus pensamentos nessa pessoa. Então essa pessoa, igreja, quando ela tem uma mente, ou seja, passiva, ela começa a ter pensamentos relâmpagos, ou seja, fatalmente, igreja, ali vem pensamentos sobre a mente daquela pessoa ali, que começa a trazer pensamentos impuros. A pessoa começa a pensar em coisas de blasfêmia, em coisas impuras de prostituição. Ela começa a pensar em coisas, igreja, que traz ali coisas que vão fazer com que ela se prejudique espiritualmente. Ou seja, igreja, coisas que vão trazer ali sobre a vida dela, coisas que vão arruinar a vida dela. Ela começa a se inclinar o seu pensamento para coisas, igreja, que vão dar legalidade para espírito mal. Ou seja, pensamentos relâmpagos, igreja, quando ela se aprofunda ali em uma mente passiva, então ela começa a aprofundar em pensamentos impuros, ao contrário aqui nós iniciamos a palavra de Deus. Então, igreja, toma cuidado com isso. Talvez você tenha um pensamento relâmpago, bem aí, do nada aparece um pensamento impuro. Isso é um pensamento relâmpago, ou seja, sua mente às vezes está uma mente infrutífera, às vezes sua mente está parada, você não tem exercitado a sua mente para pensar em coisas de Deus. Então, fatalmente, você vai pensar naquilo que não é de Deus. Ponto 2, imagens, igreja. O adversário também pode projetar imagens boas ou impuras, igreja, na mente de um crente. Isso acontece porque seu poder de imaginação declinou para a passividade. Ele não pode controlar seus poderes imaginativos, mas permitiu o controle deles pelos maus espíritos. Ou seja, a pessoa já não consegue mais dominar ali, Já começa ali a vir na mente da pessoa imagens, igreja, a qual ela não queria pensar. Só que ela não consegue controlar isso, por quê? Porque o espírito mal, igreja, já dominou a mente da pessoa, que ela tenta ali, só que ela não consegue, sabe por quê? Porque ela caiu na passividade, igreja. Então ela deixou sua mente ser dominada por espírito mal. Então o espírito mal começa ali a colocar ali, igreja, sobre a vida dela, ali, pensamentos impuros. Às vezes ela está ali, igreja, parada ali do nada, andando ali no seu dia a dia, e vem de repente pensamentos de prostituição, vem ali pensamentos para que ela comece a pensar, ou tem imagem, de coisas impuras, imagem de coisas de prostituição, imagem, igreja, de coisas que vai fazer com que ela venha pensar em coisas que vai destruir a vida dela. Nós vemos, igreja, que a palavra do Senhor fala, quando nós temos que pensar naquilo que é bom e puro, por causa disso.
Porque, igreja, há uma batalha em nossa mente, a qual o diabo coloca, igreja, aquilo que é dele. Assim como Deus quer colocar aquilo que é dele, o diabo também coloca, igreja. Então, imagens que, igreja, vão aparentemente ser boas, mas não vão ser boas espiritualmente, e sim carnal. Então, tome cuidado, igreja. Talvez você está com a mente aí só pensando em coisas que, vendo imagens aí que estão trazendo uma falta de paz. Tome cuidado, purifica sua mente em nome de Jesus. O ponto 3, igreja, são sonhos. Ações, igreja, que são naturais e sobrenaturais. Alguns são inspirados por Deus e alguns são inspirados por espírito mal, igreja. Nós temos que tomar cuidado porque sonhos, igreja, que são de Deus, nós amanhecemos, igreja, nós acordamos de manhã com uma leveza, com uma certeza, com paz no nosso coração. Mas sonhos, igreja, que são injetados por espírito mal, nós amanhecemos, igreja, com um corpo pesado, com um pensamento, igreja, melancólico, um pensamento, igreja, talvez ali meio que pensando já em coisas que não vão agradar a Deus, pensamentos, igreja, que vão trazer coisa infrutífera para a nossa vida. Então tome cuidado, igreja, se você tem tido sonhos, né, a qual estão sonhos malignos, tome cuidado, igreja, talvez sua mente está passiva, os espíritos maus estão plantando sonhos, igreja, sobre a sua vida. Há sonhos naturais e sobrenaturais, sonhos, igreja, que são de Deus, te traz paz. Sonhos que são do adversário vão te trazer de uma carga, um peso espiritual, ao qual você não vai se sentir bem, porque aquilo que é de Deus te traz paz. Insônia, igreja. A pessoa que tem uma mente passiva, igreja, ela, igreja, tem tantos pensamentos de uma vez, tantos pensamentos um atrás do outro, pensa em tantas coisas de uma vez só, que ela, igreja, ela tenta até mesmo parar de pensar e fazer com que ela venha descansar ali o seu pensamento, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela está com a mente passiva. Os espíritos maus já dominam a mente de tal forma que ela começa, igreja, a noite toda ficar pensando em pensamentos que não agradam, vai pensando, igreja, vai brotando pensamentos, continua pensando naquilo que não é bom, trabalho, vai pensando nas maldades, nas coisas que estão acontecendo, vai pensando, e nisso ela vai perdendo o sono. E o sono, igreja, é necessário para que o nosso espírito descanse. E a pessoa, igreja, quando ela cai na passividade, ela começa também a ter insônia. Tome cuidado, igreja. Tenha uma mente, igreja, em nome de Jesus, livre de toda a opressão do diabo. E tenha uma mente, igreja, a qual você vai repousar e vai descansar em Deus, em nome de Jesus. Amém? Igreja, eu também quero falar também, o outro ponto que eu quero falar para você é o esquecimento. Em igreja, a pessoa, devido ao ataque do diabo, muitos igrejas santos, às vezes, igrejas são destituídos, igreja, do seu poder de memória e sofrem, igreja, de esquecimento. Às vezes a pessoa coloca um negócio no lugar, passa 5 minutos e já esqueceu onde eu coloquei aquilo. Igreja, isso é ação de demônio. Está apagando a memória da pessoa, traz um esquecimento, igreja. E a palavra que nós lemos aqui nesse momento, no início, tudo aquilo que for bom, pensai. Então o diabo, igreja, ele domina tanto a mente da pessoa que ele faz com que a pessoa se esqueça daquilo que é bom, daquilo que é honesto, daquilo que traz paz sobre a vida dessa pessoa. Então tome cuidado, igreja, porque esse é um ponto que demonstra que você tem sido uma pessoa passiva, amém? O ponto, igreja, que eu quero trazer também é falta de concentração. Igreja, a pessoa não consegue ter concentração para estudar a palavra de Deus. Alguns, igreja, por ação de espírito maligno, parece não ter qualquer poder de concentração, ou seja, a pessoa não consegue concentrar em nada. Por quê? Porque o espírito mal, igreja, está apoderando sobre a mente da pessoa. Então tome cuidado, igreja, peço ao Senhor que venha purificar sua mente. Na hora que você for ler a palavra do Senhor, peça ao Senhor que venha renovar o seu entendimento, porque às vezes a pessoa está numa passividade tão grande que ela não consegue se concentrar nas coisas do Senhor. Ela para buscar aquilo que é de Deus, mas ela começa a pensar naquilo que é do diabo. Sabe por quê? Porque a mente dela está uma mente passiva, porque ela já foi dominada pelo espírito mal. Mas eu quero que você entenda essa palavra nesse momento, que você pode vencer, igreja, essa batalha, que você pode tirar sua mente da passividade e que você pode vencer esses ataques do inimigo, igreja, sobre a sua vida. Que você venha entender, igreja, que Deus, ele tem grandes coisas sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você possa tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, igreja, em nome de Jesus, mas eu quero que você continue acompanhando esse canal em nome de Jesus, porque eu vou trazer a passividade, igreja, a mente passiva aí, uma parte 2, para que você compreenda ainda mais da palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, igreja, tenha uma mente aí renovada no Senhor, uma mente, igreja, do Senhor sobre a sua vida, e tome cuidado, porque o diabo não está brincando, igreja. Às vezes, nós ficamos pensando em tantas coisas que não agradam o Senhor e não entendemos por quê. Talvez porque a sua mente está sendo atacada por espírito mal, mas você pode vencer, amém? Fique em paz, em nome de Jesus.